Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Pode se assentar, meus amados. Aleluia, glória a Deus. Importante, amados, nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos hoje a última palavra da série sobre ainda este ano. Às vezes você veio aqui nessa noite buscando uma direção, você veio aqui nesta noite buscando uma resposta de Deus para a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: na agenda dele, ele marcou esse dia para trazer a resposta que você tanto procura. Tão bom, amados, estar aqui nessa noite e ver essa igreja que tem menos de 6 meses. Lembro-me de quando nós, enquanto pastores, estávamos aqui, e onde vocês estão assentados eram vários gabinetes. Está aqui o Sandro aqui, que lembra muito bem. E quando a gente olhava para esse local, Deus já queimava no nosso coração: vidas serão transformadas aqui. O agir de Deus vai fazer coisas sobrenaturais aqui. E, amados, em menos de 6 meses, como Deus tem sido gracioso com esse lugar. Como Deus tem levantado homens e mulheres com um coração intenso, com desejo não de fazer nada para si, mas com o entendimento de que o chamado de Deus na vida deles é algo que pulsa de uma maneira tão forte. Você está aqui nessa noite, até mesmo você que nos visita, como eu disse para vocês, estava na agenda de Deus que você estivesse aqui nessa noite. Estava na agenda de Deus que nessa noite você estivesse aqui, para Ele falar para você sobre algo tão poderoso e precioso, que é exatamente essa última palavra dessa série deste ano: ainda este ano. Mas antes de começarmos, meus amados, eu gostaria que você olhasse para essa pessoa do seu lado, quem está aí perto de você. Você vai dar um sorriso para essa pessoa. Você vai falar assim para ela: prepare o coração, porque Deus vai mexer com você nessa noite. É fácil virar e falar para o lado de quem a gente conhece. Vira para trás, vira para o outro lado, vira para alguém que você não conhece e diga: prepare seu coração, porque Deus vai mexer com você nesta noite. Aleluia. Amados, há uma história de um homem que ele estava tentando abrir uma porta muito grande, uma porta de um castelo. E ele chega de frente a esse castelo, nessa porta, e ele tenta tentar abrir aquela porta, tentando empurrar, chutando, fazendo força, mas a porta não estava abrindo. E ele tentou de várias formas empurrar, fazer alguma coisa para que aquela porta se abrisse, porque ele sabia que dentro daquele castelo havia algo especial para ele. E ele tentava e não dava certo. Ao ponto de que o diabo chega no ouvido dele e fala assim: você não vai conseguir. Você tem tentado tantas coisas nesse ano, e essa porta ela é muito pesada para você poder abrir. Você não vai conseguir. Não aconteceu. Não vai acontecer mais esse ano. Mas, amados, de repente chega o rei daquele castelo, de frente àquela porta, e aquele rei vira e fala assim para aquele homem: essa porta não se abre com força, mas abre com uma chave especial.
Essa história, amados, ela remete muito ao que nós estamos tentando fazer ainda nesse ano de 2025. Tentamos abrir portas, fazer coisas, tudo na nossa força, tudo do nosso jeito. E Jesus chega para nós aqui nessa noite e fala: meu filho, não adianta você tentar abrir na sua força. Deixa eu te mostrar como é que você abre. Eu vou te dar a chave para você poder abrir essa porta. E a chave, meus amados, não é força demais. Você tem que simplesmente usar a fé do tamanho de um grão de mostarda. Interessante, amados, que nessas 7 ministrações, falando sobre ainda este ano, falamos sobre provisão, falamos sobre relacionamentos, falamos sobre como nos posicionarmos para termos uma vida vitoriosa. Mas nessa noite nós vamos falar que ainda este ano eu serei honrado pelos céus. Ainda este ano os céus vão te honrar. Dois ou três levantaram a mão. Ainda este ano os céus vão te honrar, meu amado e minha amada. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Somente o versículo 27. João 3, versículo 27. Diz assim: ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Amados, nós não podemos receber nada. Vou repetir, olha o que João fala. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Amado, se o que você precisa vem do céu, pare de arrancar da terra as coisas. Se aquilo que o apóstolo João está falando aqui, tudo que Deus nos dá, aquilo vem do céu, por que a gente tenta agir com a força natural e buscando as coisas da terra? Jesus, meus amados, quando ele vem à terra, ele veio com uma missão: pregar sobre o reino de Deus. E agora, meus amados, é a nossa vez. Não tem plano B. Tem uma história que diz que os anjos chegaram para Jesus e disseram: tá, mas o Senhor deixou aqui 12 homens para poder cumprir a sua missão, e se eles não conseguirem, o Senhor teria um plano B? Jesus é o que disse: não, eu não tenho plano B, porque o meu plano já está no coração daqueles homens. O meu plano não vai falhar. Você sabe por quê? Porque eu coloquei o meu espírito dentro deles. Então, meus amados, quando você entende que o céu é dele que vem tudo, que o céu está aberto, sabe o que começa a acontecer na sua vida? Você para de pedir esmola e começa a acessar a herança. Quando você está tentando tirar as coisas da terra, como um servo, como aquele que trabalha, e você não olha para o céu, a Bíblia fala que quando a gente olha para o céu, o nosso socorro vem de lá. Mas quando você muda o posicionamento, meus amados, de servo para filho, o filho, o que ele tem? Ele tem uma herança. E essa herança é exatamente quando você olha para o céu e fala: o meu pai é dono de tudo, então eu como filho também vou receber aquilo que vem do céu sobre a minha vida. Tudo é uma questão de posicionamento. Como que você consegue acessar essa honra que vem do céu sobre a sua vida? Às vezes você pode estar pensando: não, pastor, mas
parece que tem hora que Deus está calado, o céu está fechado, parece que nada está acontecendo. Não, Deus está em silêncio, trabalhando na sua vida, meu amado. Só que entenda uma coisa, nós precisamos ter esse posicionamento de filho, e além disso, precisamos ter acessos do filho. Você, quando chega na casa do seu pai, você não chega pedindo para: pai, eu posso abrir a sua geladeira, pai, eu posso sentar ao seu sofá. Você não faz isso. Você é filho, você já chega: pai, o que tem para comer? Já abre a geladeira, já vai lá, já pega, já senta, pega o controle, vai assistir televisão. De repente você senta na mesa, porque você é filho. E muitas vezes a gente está agindo como servo e não como filho. Acessar as coisas do céu, você acessa como filho, porque a herança é para filho. E eu estou diante de filhos e filhas do Senhor, que vão entender, que já entenderam, que para acessar a honra que vem do céu, a primeira coisa que você tem que fazer é se posicionar como filho. Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim: você é filho, você é filha de Deus. Aleluia, glória a Deus. E como eu disse para vocês, há acessos de filho que você precisa destravar nessa noite, meus amados. São 5 acessos que você precisa aprender para que você consiga destravar a honra que vem do céu sobre a sua vida. E o primeiro acesso fala sobre acessar tesouros escondidos. Esse acesso fala do que, gente? Daquilo que mais tem tirado o sono de cada homem, cada mulher, que tem tirado o nosso sono. E eu acabei de falar a respeito disso: provisão. A provisão, meus amados. Amanhã é segunda, aí você já está pensando: nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar, vou ter que pagar aquilo, vou ter que fazer isso, não sei o quê. Por que quando a gente chega, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente chega no domingo à noite, já está falando: meu Deus, amanhã começa a segunda-feira, tem que trabalhar, nossa, fazer isso. Por que a gente já não olha a segunda-feira de uma outra forma? Amanhã é o dia que o Senhor fez para poder me prosperar. Amanhã é o dia que o Senhor fez para poder me usar como homem, como mulher de Deus. O filho, quando está dormindo na casa do pai, principalmente quando está de adolescente para criança, ele não preocupa amanhã se vai ter comida, porque ele sabe que o pai está trazendo a provisão. Ele não preocupa se amanhã ele vai acordar e vai ter com que vestir. Por quê? Porque ele sabe que o pai está trazendo a provisão para ele. E aí, meus amados, por que quando a gente chega em casa a gente deita e fica preocupado com outro dia? Às vezes, o filho, quando está adolescente, está criança, ele fala: ah não, eu tenho que acordar cedo para ir para a escola, pai. Isso acontece com a gente acorda cedo porque a escola da vida todos os dias nos exige que a gente chegue e encare ela de frente a frente. Só que você encarar a escola da vida com o Deus Jeová Jireh sobre a sua vida, você não encara ela como um servo, aquele que vai trabalhar, mas aquele que vai ser operado por um milagre e vai operar milagres na vida de outras pessoas. Amados, provisão, foi o que eu disse aqui mais cedo, é o pão nosso de cada dia, é o sustento que Deus te dá. Só que para que a provisão chegue na sua vida, Deus, o que Ele faz? Ele gera uma providência, que é a maneira como Deus executa seus planos. Às vezes a gente fica muito preocupado: Senhor, eu quero a sua provisão. Mas Deus, Ele faz a providência para chegar à provisão na sua vida. E a providência fala de processo, fala de um caminho. E Ele executa os planos da forma que Ele quer. Quantas vezes, enquanto filhos, nós chegávamos em nossos pais e pedíamos: pai, eu queria que o Senhor me desse isso. O pai fala: não. Alguns pais: por quê? Por que não? Mas o nosso Deus, Ele não faz assim. Às vezes, quando algo que você tem pedido não tem chegado, provisionado na sua vida, é porque há um tempo determinado debaixo do sol para tudo.
Às vezes como filho nós ficávamos chateados com os nossos pais. Meu pai não me dá isso, minha mãe não me dá aquilo. Para você pensar o seguinte: se o seu filho de 2, 3 anos, pai, eu quero uma Ferrari para eu dirigir. Meu filho, então está aqui a Ferrari, vai dirigir. Você faria isso como um pai? É irresponsabilidade. E por que Deus você acha que vai fazer isso com a gente? Há um tempo pré-determinado, quando você vai crescendo, quando você vai amadurecendo. Quem aqui crê que Deus tem uma reserva de provisão que você ainda não viu? Diga assim: eu creio. Não, mais forte, gente. É porque vocês não jantaram. Vocês não jantaram ainda. Daqui a pouquinho vocês vão jantar, vai ficar mais forte. Deus tem uma reserva de provisão ainda este ano para a sua vida. Há tesouros escondidos que Deus está trazendo sobre a sua vida ainda esse ano. O profeta messiânico fala lá no capítulo 45, versículo 3: eu vou lhe dar tesouros escondidos, riquezas secretas. Assim você vai saber que eu sou o Senhor. Sabe, amados, aquilo que você tem pedido a Deus com tanto fervor, e de repente você fala: eu acho que Deus não está me escutando. Deixa eu contar para vocês algo especial. Nesta noite, lembra que eu contei da história do homem que estava tentando abrir a porta do castelo? Pois é, o dono do castelo chegou aqui para abrir a porta para você. 2 ou 3 entenderam. O dono do castelo chegou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande El Shaddai, o Jeová Jireh está aqui nessa noite, porque Ele está entregando em suas mãos a chave que vai abrir as portas daquilo que você está precisando. Deus tem riquezas secretas para financiar a sua missão. Mas existe aqui 2 pontos que é o segredo. Eu falo muito que isso aqui é o princípio de Abraão. Quando Deus vira para Abraão e fala assim: eu vou te abençoar. Para que Deus abençoou Abraão, meus amados? Para que através da vida dele, nações seriam abençoadas. Nessa noite Deus está aqui abrindo uma porta. Deus está aqui te abençoando. Para quê? Para que você possa ser canal de Deus na vida de outras pessoas. Deus está te abençoando. Deus está trazendo a provisão. Não para que você possa simplesmente represá-la em sua vida, mas que você possa ser um rio que leve essa bênção para a vida de outras pessoas. Só que para isso, meus amados, existe 2 dentes nessa chave para abrir a porta. Que dentes são esses? Dízimos e ofertas. Eu acabei de falar a respeito disso. O dízimo fala de proteção. O dízimo fala de guardar. Você viver debaixo da proteção de Deus. A oferta fala de multiplicação. A oferta fala de multiplicação. E amados, olha, presta bem atenção nisso. Geralmente quem não dizima sempre está em crise. Escuta isso. As crises mundiais passam, mas a crise de quem retém aquilo que é de Deus parece que não passa, permanece. Vire para essa pessoa do seu lado e você vai perguntar para ela com muito amor assim: a sua crise vai passar ou vai virar crise de estimação? Vai passar em nome de Jesus. Mas está aqui a chave. O dízimo te protege, a oferta multiplica. Amados, Deus tem ministrado muito a respeito disso na minha vida. E uma das coisas mais fortes que Deus tem falado comigo é o princípio de você dar uma carta de demissão ao dono da sua vida. Como assim? Você mesmo. Você vai dar a carta de demissão para você mesmo como dono da sua vida. E a partir daquele momento você vai falar: quem é o dono de tudo é o meu Senhor, aquele que morreu na cruz por mim, aquele que me deu toda a provisão e está providenciando o melhor da terra. E a partir desse momento eu não sou mais dono de nada, sou apenas um mordomo fiel que administra aquilo que é do céu para a minha vida.
Quando você tem esse entendimento, meus amados, você já não pensa mais em, nossa, amanhã eu vou ter que pagar essa conta, de onde que eu vou tirar o dinheiro? Bom, eu não sei, eu sou apenas um mordomo, eu já agirei que vai trazer a provisão e vai fazer isso. É óbvio, meus amados, que eu não estou falando aqui para você sentar, colocar as pernas para cima, deitar na rede e falar assim, cai do céu. Não. Eu não falei que nós temos a provisão, a providência, mas da nossa parte, nós temos a previdência em poder agir, em poder ser diligente, em poder ser sábio. José era um homem que em todo momento ele sempre foi mordomo, mas ele era diligente e sábio. A Bíblia fala que na casa de Potifar, quando José ele virou administrador e mordomo dele, Potifar prosperou como nunca. Quando José vai para a cadeia, ele chega na cadeia, o próprio chefe da cadeia nomeia ele como administrador da cadeia, a cadeia começa a prosperar, não tinha briga, não tinha nada, reinava a paz. E quando ele vai para a frente de Faraó e declara sobre Faraó, desvendando aquele sonho, Faraó vira para ele e fala assim, não há homem melhor em todo o Egito para que possa executar aquilo que você disse do que você. Não há homem melhor ou mulher melhor para fazer aquilo que Deus tem para fazer na sua vida do que você. Não terceirize nada, meus amados, mas seja um mordomo dos céus aqui na terra. O segundo acesso para que você possa trazer essa honra do céu para a sua vida, fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração. O segundo acesso é a verdadeira paz. Do que adianta, amados, ter muito dinheiro, ter provisão, mas dinheiro nenhum no mundo compra um travesseiro tranquilo. O segundo acesso é a paz, meus amados. E a Bíblia ela é tão tremenda porque quando ela fala nesse texto, que a paz que excede todo entendimento, Jesus fala lá em João, no capítulo 16, versículo 33, neste mundo tereis aflições, mas, tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós estamos nele e ele venceu o mundo, logo nós somos vencedores. E o apóstolo Paulo vem e traz e fala o seguinte, não, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, meus amados. Então essa paz que excede todo entendimento, não é a paz que depende da conta bancária cheia, mas é a paz que fala e revela a pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Amados, a paz que excede todo entendimento é naquele momento que você, em meio à guerra, em meio a tribulações, em meio a conta no negativo, o cartão está estourado, de repente Deus vem e traz a paz, e ali Ele começa a trazer o conforto, e ali Ele começa a te trazer direção. Por quê? Porque é Ele que provê, porque é Ele que te dá a paz que excede todo entendimento. Coloca a mão no seu coração aí, você vai respirar bem fundo. Escuta o que eu vou dizer e você vai repetir, mas bem forte. Sai toda ansiedade e entra a paz de Jesus. Aleluia! Sabe, meus amados, nós vivemos ansiosos e a palavra de Deus fala em todo momento, não viveis ansiosos por coisa alguma. A paz que excede todo entendimento, ela vem de fora para dentro em nossas vidas. Deixa eu contar um ouro aqui para vocês, só que tem um detalhe. Na hora que você precisa tomar uma decisão na sua vida, aquela oportunidade que está aparecendo, aquele contrato que está surgindo, será que aquilo é de Deus ou não? Não é a paz que excede todo entendimento, mas sim o fruto do Espírito Santo que está dentro de você, que vai te dar a paz, que é o árbitro do seu coração. A paz de Jesus, ela vem de fora para dentro. A paz do Espírito vem de dentro para fora. Para que você possa tomar decisões, meus amados, que decisões que não que partam das suas emoções, mas que partam do Espírito Santo de Deus alinhado com a sua vida. O terceiro acesso que nós temos que destravar nessa noite, fala lá em Romanos 12, no capítulo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformai-os pela renovação da vossa mente. O terceiro acesso que nós precisamos destravar: acesso aos pensamentos do Espírito. Você sabe aonde que começa a derrota na sua vida, meus amados? Na sua mente. A derrota começa na sua mente. Eu declaro aqui sobre a sua vida uma palavra de bênção. Quando você escuta, vocês estão treinadinhos, está todo mundo levantando a mão já, glória a Deus, aleluia. Mas presta bem atenção nisso. Quando eu declaro, e você às vezes olha e fala assim: isso não é para mim não. Você já tomou a derrota para a sua vida. E amados, isso não é nada de pensamento positivo, positivismo, não é isso não. Não é isso. A sua mente tem que ser transformada. O transformar pela renovação da mente é a metanoia. Transformar a maneira que você observa, fala e age. Abraham Lincoln, ele dizia o seguinte: quero conhecer todos os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Quero conhecer todos os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Henry Ford também dizia: o pensamento é o escultor da pessoa que você quer ser. Você, meus amados, minhas amadas, determinam quem você quer ser. Qual padrão de pensamento que você tem alimentado? Alguns aninhos atrás existia um desenho que era o Charlie Leão da Montanha. Alguns aqui acho que vão conseguir lembrar. E nesse desenho havia um personagem junto desse leão, que era uma hiena. Todas as vezes que essa hiena ia conversar com Charlie ia conversar com ela, a hiena falava: ó dia, ó céus, ó azar. É sinal que alguns aqui não, eu estou ficando velho mesmo, gente, meu Deus. Mas essa hiena, ela representa exatamente uma forma de que a gente, como a gente se posiciona. Ah não, eu não tenho estudo não, pastor, eu não vou dar conta não. Ah não, está muito difícil para mim. Nossa, tecnologia, não dou conta disso não. Amados, Deus te deu inteligência, Deus te deu graça, Deus te deu capacitação que vem do alto. Os seus pensamentos, e a Bíblia fala que os pensamentos deles são o quê? Maiores do que os nossos. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o fim que Ele tem dado e buscado para a sua vida. Qual padrão de pensamento você tem alimentado? Lá em Romanos 8,15 fala para a gente não ter mais espírito de escravo, mas antes ter o espírito de filho, no qual nós clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido. Quantas vezes você chegou diante de Deus como um paizinho querido? Às vezes, amados, nós nos aproximamos de Deus como se Ele fosse alguém que está tão longe, um rei que é intocável, mas Ele não está tão longe, pelo contrário, Ele não está ao seu lado, não, Ele está dentro de você. Deus amado, quando Ele cria o homem, Ele sopra o Espírito dentro do homem, o homem cai, precisa de todo um processo para que o próprio Deus do céu desça na terra, para andar ao nosso lado, para poder fazer a obra do homem caído. Só que Deus, Ele é tão poderoso que Ele vem na terra, se faz homem, só que Ele não está andando mais ao lado, Ele passa a habitar dentro de nós pelo Espírito Santo. Os discípulos entraram numa crise muito grande, quando Jesus ressurreto fala: agora eu estou indo ao Pai, e vocês vão continuar essa obra. Mas como que nós vamos fazer se o Senhor não está ao nosso lado? Mas eu vou enviar o Consolador, que entrará dentro de vocês, para poder conduzir a sua vida.
Isso fala do nosso quarto acesso, a autoridade de Jesus. Quando você descobre que você é filho, você descobre que tem autoridade. Quantas das vezes na escola chegava, somente os meninos tinham muito disso, né? Se você mexer comigo, eu vou chamar meu pai. Você não sabe quem que é meu pai. Não vou nem te falar quem que é meu pai. E o filho fala isso com toda alegria. Por quê? Porque ele sabe da autoridade que existe sobre a vida dele. E às vezes a gente se relaciona como se fosse alguém distante, mas não. Em João, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Sabe esse menino que eu disse lá na escola? O diabo afronta. Peraí que eu vou chamar meu pai. Você não sabe quem que é meu pai, não. É o grande El Shaddai, é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Não adianta você vir bradar contra mim, porque quando ele chegar aqui, ele vai acabar com tudo, nada vai sobrar. Por quê? Porque eu sou filho dele, eu sou filha dele. Amados, Jesus, ele não veio para brincar, ele veio para falar: eis que toda autoridade foi me dada no céu e na terra, e agora, eis que vos envio, para pisar em serpentes e escorpiões, para curar enfermos, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele te deu autoridade, meus amados. E às vezes você está agindo como quem não tem autoridade. Posicionamento de filho. Tem muita gente que fica com medo de inveja, feitiçaria, trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe macumbaria, bruxaria, voto maligno, não existe aliança, nada que pare um filho de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. Não, eu vou falar isso mais uma vez. Não tem macumbaria, não tem bruxaria, não tem voto maligno, não existe nada contra a sua vida. Nada vai te deter, porque você é um filho, você é uma filha cheia do Espírito Santo de Deus. Não, me ajuda aqui, gente. Não, pelo amor de Deus, eu estou declarando sobre a sua vida: você é um filho, você é uma filha guardada, protegida, selada pelo Santo Espírito de Deus. Nada pode te deter. Dê uma salva de palmas a eles, meus amados. Glória a Deus. Em Números, no capítulo 23, versículo 23, diz assim: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Amado, você é Israel de Deus. Tome posse da sua autoridade. E o quinto acesso não é apenas do corpo, mas da alma. Acesso à cura integral. Em Atos capítulo 3, fala a respeito de um homem que ele era coxo. Pedro e João, eles chegam na porta do templo, e aquele homem coxo, ele está ali pedindo esmola. Pedro vira para ele e fala assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Levanta e anda. Presta bem atenção, amados, é um processo de cura, é um processo de milagre. Quando o apóstolo Pedro fala assim: anda, há uma cura física ali, porque ele era coxo. A Bíblia fala que aquele homem salta. Quando aquele homem tem essa ação de saltar, as emoções dele estavam curadas naquele momento. E a Bíblia também fala que aquele homem louvou a Deus. Naquele momento ele estava sendo curado espiritualmente. Deus, ele não quer, meus amados, te curar apenas no físico, mas ele quer fazer a obra completa na sua vida. Ele quer te curar na alma, no espírito. Como eu disse, amados, muitas vezes a ausência de milagre não é porque Deus não quer dar o milagre para a sua vida. Sabe aonde que está o problema? Por que Deus não está entregando o milagre? Mais uma vez, cabeça, sua mente.
Uma vez que sua mente não se conecta, ela fica incrédula. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar toda a incredulidade aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé. A partir de amanhã, amados, nós vamos estar começando o nosso Profetizando 2026. Profetizando 2026. É o primeiro profetizando da igreja aqui de Aparecida. Olha que bênção. A maioria aqui eu acho que não sabe como que funciona. Rapidamente eu vou explicar. Por que eu estou falando hoje? Porque a gente já começa amanhã. Profetizando, meus amados, são 6 dias. Repita assim comigo: 6 dias para transformar e projetar 2026. Em cada dia do projetando, nós vamos estar orando por 2 meses do ano. Por isso que são 6 dias. Em 6 dias você vai projetar, você vai orar, você vai profetizar, você vai declarar que 2026 será o ano espetacular da sua vida. Ainda não temos o tema. Amanhã o apóstolo vai estar passando para a gente o tema deste ano. Então à noite a gente já vai saber qual é o tema de 2026. Mas entenda o seguinte: para cada um dos dias, no dia 1º, na manhã, já vai começar a falar sobre firmar a identidade e a esperança em Cristo. No dia 2, viver a graça que nos reconcilia e restaura. Na quarta-feira, receber a força e profundidade do Espírito. Na quinta, crescer em unidade, maturidade e propósito. Na sexta, refletir Cristo no caráter e na caminhada. E no sábado, permanecer firmes, revestidos para a batalha. Você vai receber, amados, um panfleto deste. Já receberam, né? Atrás desse panfleto tem aqui, ó, meus alvos. Você vai escrever quais são os seus alvos para 2026. E aqui, meus amados, você tem alvos espirituais, ministerial, familiar, na área da saúde, profissional, financeira e pessoal. Então você vai começar o ano de 2026 projetando, profetizando e declarando bênçãos do Senhor. E também nós vamos ter no nosso envelope de oferta das primícias. O que significa isso, pastor? Primícias fala do primeiro, daquilo que Deus nos deu como melhor. Jesus foi a primícia de Deus em nossas vidas. E a gente faz esse ato profético de generosidade, para que a gente possa de fato falar: Senhor, eu não dependo da minha força, eu não dependo dos meus recursos, porque o Senhor é dono de tudo. Lembra que eu falei, eu sou apenas um mordomo. E a oferta de primícias, meus amados, eu já vivi experiências sobrenaturais com oferta de primícias, que é quando você fala: Senhor, eu vou ofertar para que o ano de 2026 aconteça isso e isso. Não é uma barganha, meus amados, mas é como eu disse para vocês, é você saber que a sua dependência e a provisão está nele. Então amanhã, 6 dias do Profetizando 2026, não falte nenhum dia. Convide as pessoas, meus amados, chame os amigos, chame familiares para poder vir e participar, porque há vários testemunhos, vocês vão escutar isso, de pessoas que fizeram Profetizando 2025, que Deus fez na vida delas neste ano. Amém? Então amanhã, a partir das 19h30, começa o nosso Profetizando 2026. Amém? E para nós encerrarmos, amados, nós vamos fazer algo aqui. Nós vamos fazer uma declaração profética. A Bíblia fala que quando há 2 ou 3 que estão reunidos, o Espírito Santo de Deus está ali e ele começa a mover. E a gente não podia fazer diferente nessa última ministração. A honra dos céus vai vir sobre a sua vida. Você acredita nisso?
Então nós vamos fazer aqui algumas declarações. Só que nós vamos fazer isso em unidade. Você vai pegar na mão do seu irmão. Inclusive, vamos até fechar a faixa de gás aqui no meio, o corredor. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Eu vou falar e vocês também vão declarar. Nós vamos fazer como está aqui, ó, uma corrente inquebrável. Às vezes o diabo vai tentar, mas nada vai resistir o poder da igreja unida no Senhor. Só que você não vai falar assim, Senhor, nós concordamos. Não, você vai encher os pulmões e falar forte. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Senhor, nós concordamos agora. Onde havia escassez, profetizamos tesouros escondidos. Onde havia ansiedade, profetizamos a paz que excede o entendimento. Onde havia mente de escravo, profetizamos mente de Cristo. Onde havia opressão do diabo, declaramos: está destruído pelo sangue de Jesus. E agora bem forte, onde havia doença, ordenamos: levanta e anda. Receba a honra dos céus na sua casa, em nome de Jesus. Você crê que Ele está provendo de novo na sua vida, amados? Ainda esse ano, os céus vão honrar a vida de vocês. Ainda este ano, eu quero ouvir testemunhos aqui, amados. No Profetizando, nessa semana, eu já quero ouvir testemunho de vocês aqui. Eu já quero ouvir testemunhos de vocês aqui. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor todos os dias te dê a paz. Nós te abençoamos para a melhor semana da sua vida. Ainda este ano,